Fala pessoal, voltamos aqui então para a continuação da nossa aula, né, no vídeo Forjamento parte 2, tá? Então se vocês ainda não, quem está chegando aqui nesse vídeo e não assistiu a parte 1, convido que o faça, tá? Então assista a parte 1 antes de ver a parte 2. Convido também que vocês aí dêem um curtir nesse vídeo e também se inscreva no canal da Mecânica para que a gente possa divulgar aí o conteúdo para todo mundo, beleza? Então vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho do forjamento em matriz fechada. Então até a aula anterior falamos um pouquinho do forjamento em matriz aberta, tá? Já então, no forjamento em matriz fechada, a gente tem peças com geometria, com um formato mais complexo, né? Ou ainda a precisão que eu preciso, né? A questão da tolerância dimensional é mais restrita, então eu preciso de todo um cuidado, né? Todo um processamento desse ferramental e também do próprio forjamento com mais criterioso, tá? Então eu vou ter a necessidade de matrizes especialmente preparadas que vão conter o que a gente chama de negativo, o contorno da peça que eu tenho como objetivo, tá? Tais matrizes, tais ferramentas, obviamente, são caras. Então, para que eu consiga ter aí uma justificativa financeira para esse processo, eu preciso ter uma quantidade, uma produção elevada, tá? Então, para justificar um forjamento, né, a gente precisa ter uma quantidade de peças, né, um volume de peças alto para justificar o investimento nisso, tá? Então, a obtenção de um formato complexo normalmente não é possível com uma única etapa de trabalho. Então, eu tenho que ter no forjamento etapas de forjamento, tá? Então, eu não consigo sair de uma peça que tem uma geometria circular, uma barra cilíndrica, para uma biela, né? Ou para um virabrequim. Obviamente que isso não dá para ser feito numa etapa única, tá? Então, eu preciso fazer todo um estudo para fazer etapas, né? Fazer parte por parte, todo um esboço, uma pré-deformação, né? Um esboçamento, enfim. Eu tenho todo um conjunto de etapas para chegar no formato, na geometria final, tá bom? Então, o primeiro passo, normalmente, a primeira etapa é o pré-forjamento. Qual é o objetivo disso? Então, vou redistribuir o metal para as posições mais adequadas ao forjamento subsequente. Então, por exemplo, se é um virabrequim, eu tenho uma barra e eu vou distribuir isso, né, para os pontos que eu vou precisar depois deformar. Então, eu pego uma barra e faço o quê? Uma prévia. Eu vou estabelecer, então, alguns pontos nessa barra que eu quero que tenha posicionado um volume maior de material, porque nessas regiões que eu fiz essa previsão, eu vou precisar depois ter uma deformação ali, tá? A pré-forma assim obtida pode ser conformada para configuração mais próxima da final em uma matriz de esboço, que assegura uma distribuição adequada de metal, mas ainda não na forma final. Então, faço um pré-forjamento, passo por uma etapa posterior, que pode ser um ou mais passes, que a gente chama de esboçamento ou esboço, que daí eu já deixo com uma cara parecida com a peça que eu quero, tá? Bom, diante da dificuldade para se distribuir precisamente o material nas etapas de forjamento livre, utiliza-se na maioria dos casos um certo excesso de material, né, que, já na etapa de esboço, se permite escapar por entre as duas matrizes, formando uma rebarba que, por vezes, é removida, cortada, antes do forjamento no final das matrizes em acabamento. Tá? Então, como a gente tem essa dificuldade de controlar precisamente no forjamento livre a distribuição desse volume, é interessante que eu tenho, e a gente já falou disso aqui no vídeo anterior, que eu tenho mecanismos para que ocorra o escape desse excesso de material. Então a gente faz um cálculo, né, desse pré-forjamento, distribuindo aí esse volume, sempre normalmente pensando para um pouco a mais, tendo um pouco de excesso de material, porque esse excesso de material vai permitir que todo o volume seja preenchido, mas vai ter um escape, né? Vai gerar uma certa rebarba, porque já que eu já pensei nisso, e isso é bom para o processo, né? Eu garanto o preenchimento, e tem um pouco de rebarba,
que é o excesso de material, e essa rebarba é simplesmente para não estourar, para não extrapolar a capacidade desse maquinário, né, dessa prensa, desse equipamento. Tá? Na etapa de acabamento, o excesso de material também forma rebarba, que tem o objetivo, né, de assegurar o preenchimento total da matriz, também assegurar a tolerância e não extrapolar os limites, a capacidade da máquina. Normalmente é uma rebarba fina, é pouco material, né, já no último passo ou nos últimos passos, e depois a gente vai ter que fazer uma etapa de rebarbação. Tá? Então, para evitar esse aumento excessivo dessa pressão, as matrizes geralmente usam aí, de um mecanismo, né, que a gente chama de bacia, para que esse metal escoe por ela. Tá bom? Então, olha que interessante, aqui tem a matriz superior, matriz inferior, e eu estou fazendo aqui uma peça X qualquer. Tá? E aí, o que eu tenho aqui? Então, essas matrizes vão se encontrar para dar origem ao meu objeto, vai preencher essa geometria, a pressão aumenta à medida que essa matriz está fechando, a pressão interna está aumentando, então o metal está escoando e preenchendo isso aqui, né? E aí, ao final, quase no final, começa a ter um escape do excesso de material para dentro dessa que a gente chama de bacia de rebarba. Então ele vai passar aqui por esse canal, tá? Vai preencher a bacia e vai ficar aqui nessa região de escape. Na hora que a gente abrir essas matrizes, obviamente tem a minha peça e tem esse pedaço que eu não queria, né? Quer dizer, que não é o objetivo, não é ele não tem que estar aqui ao final do processo. Isso é a rebarba. Depois a gente tem que tirar ela, tá? Mas tem uma grande importância, e eu queria que vocês guardassem isso, né? Essa bacia de rebarba é importantíssima para o processo, principalmente na etapa final do forjamento, porque ela vai garantir o preenchimento dessa geometria das matrizes, vai garantir também a questão das tolerâncias dimensional, né? E vai garantir que a gente não extrapole a capacidade desse equipamento. Tá? As operações de obtenção das formas intermediárias de uma peça constituem na conformação intermediária, que se compõe normalmente em três. Vamos fazer a distribuição das massas, dobramento, se for o caso, e formação da seção transversal, que é a fase de esboço. Então, como é que é a ideia, tá? Então, vamos ver lá. Então, aqui eu tenho as etapas, só para a gente entender aqui também, né, como é que funciona o nosso processo. Então, em A, a gente está vendo o nosso tarugo inicial. Está aqui. Esse é o nosso tarugo inicial, tá? Então, lembrando, tem todo um cuidado com esse tarugo. A medida desse tarugo é importantíssima para o processo, tá? Depois, temos a distribuição de massas. No forjamento livre ou parcialmente livre, a gente distribui as massas. Perceba que a barra já não está exatamente igual. Eu tenho algumas regiões que já tem um volume maior. Tá? Já distribuí essa massa de uma maneira pensando que eu vou gerar a peça que eu vou gerar. Tá? Em C, eu tenho um certo dobramento. Então, veja, aqui dá para a gente ver que minha peça, que estava previamente na horizontal, já tem uma certa curvatura. Eu fiz, então, uma etapa de uma dobra via forjamento. Tá? Em D, eu já tenho a formação da seção transversal, então já adequei, né, já está nas dimensões corretas a seção transversal da minha peça. Em E, a peça está pronta para sofrer rebarbação. Tudo bem? Então aqui já tem a formação da seção transversal, o diâmetro já está correto. E aqui eu só fiz uma última etapa de ajustagem dessas dimensões, né? Como se fosse quase que uma calibração desse forjamento, tá? E aqui ao lado, perceba que a gente tem a formação da rebarba, tá bom? Está faltando uma etapa aqui que seria arrancar essa rebarba, que poderia ser via forjamento mesmo, ou por algum outro mecanismo, aí, uma rebarbação manual, não sei, tá? Embaixo, uma ideia parecida, né? Então tem um tarugo que foi recalcado, lembrando que é um forjamento livre, né? Aqui eu já tenho a posição inicial das matrizes, né? Então a matriz encostou, vai aplicar uma força, esse metal vai começar então
a deformar, escoar aqui para dentro desse conjunto de matrizes, né? E vai dar origem a essa pecinha. Tá? Eu posso ter uma região de escape aqui entre as matrizes, pode para evitar aí uma sobrecarga no nosso processo. E ao final eu tenho a minha pecinha aqui, né? Essa minha engrenagenzinha, tá? Não tão engrenagenzinha aqui, né, pessoal, pelo tamanho, né? Bom, outra ideia, peça inicial aqui em A. Depois, eu tenho já aqui uma fase intermediária, né, de estiramento. Então, eu vou estirar o material, vou estirar aqui em A o material. E em B, eu vou fazer uma fase de arredondamento, né? Daí a gente tem aqui em C uma fase de dobra, em D uma fase de esboçamento e em E uma fase de acabamento. E em F, né, não está aqui, teria um corte de rebarba. Esse slide é interessante porque ele mostra para a gente também que eu tenho a possibilidade de fazer várias etapas num ferramental só, né? Então, por exemplo, aqui o operador teria que pegar, colocar a pecinha aqui em A, põe em B, né? Então, põe em A, desce a matriz, dá origem então à fase de estiramento. Põe em B, né? Então, abre a matriz, pega com uma tenaz, né, essa peça que está quente, põe em B, daí faz a fase de arredondamento, levanta a prensa, abre essas matrizes, põe em C. Então eu consigo fazer tudo isso num ferramental só. Claro que tem uma questão aí do tamanho dessa peça, peças muito grandes inviabilizam um pouco, porque acaba tornando o processo muito lento, tá? E também tem uma questão, obviamente, de tensões da capacidade dessa máquina, tá? Aqui um monte de peças forjadas, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui uma chave de boca, só para a gente ver que é interessante, né? Então eu venho com uma barrinha, olha só. E aí eu passo por um pré-forjamento com a distribuição do volume nas pontas, né? Faço um esboçamento, né? Depois faço um acabamento e rebarbação e tenho lá a minha chave, tá? Aqui já para uma biela, a cavidade 1 e 2 vão realizar o desbaste e a expansão, né? 1 e 2. Vou fazer o desbaste, a deformação maior, né? Depois faço uma expansão para ajustar essa geometria. A cavidade 3 eu vou realizar o forjamento bruto, tá? Perceba que já tem aí o relevo, já tem toda a geometria dessa peça. No 4 e 5 vou fazer o acabamento e a rebarbação. Tá? Então, saio de uma barra, faço um desbaste, uma distribuição desses volumes, como a gente já viu. Em 2, já adequo, aí já faço uma expansão, né? Já gero um volume de material nas pontas, na qual eu vou ter a geometria principal. Em 3, faço o forjamento bruto. A gente poderia dizer aí também que é a etapa na qual eu já tenho uma certa geometria, né? Já tenho um esboço desse material. Em 4 e 5, o acabamento propriamente dito e a rebarbação. Tá? Bom, na etapa de conformação final, ao iniciar-se a formação da rebarba, em virtude da presença da garganta, né, que a gente viu, que conduz isso para a bacia, né, as tensões compressivas na cavidade das matrizes, obviamente, vão aumentar, vão se elevar. E causam preenchimento de todo o processo dessa cavidade. Então, qual que seria a função dessa rebarba, né, consequentemente da bacia de rebarbação? Então ela vai atuar, a gente já viu isso também, né? Atuar como uma válvula de segurança para o excesso de material na cavidade. Então, tem mais, o volume que eu estou utilizando, né? É um volume maior do que o volume da cavidade das matrizes, portanto eu tenho uma saída do excesso desse volume. Então serve como uma válvula de segurança para que eu não tenha aí um aumento de tensão muito alto que poderia conduzir a um problema um problema maior aí com relação ao processo em si, a quebra de matrizes, ao mesmo, um caso mais grave, algum problema no atuador, no motor
desse maquinário, tá? Em B, regular o escapamento do material, aumentando a resistência ao escoamento do sistema, de modo que a pressão cresça até valores elevados, assegurando que o metal preencherá todos os excessos da cavidade. Isso é interessante também, porque à medida que a matriz está fechando, eu estou aumentando gradativamente a pressão interna, né? O metal tende a querer ir para algum lugar. Então, esse metal, com o aumento da pressão, ele vai preencher essa cavidade. Então, os mínimos espaços que eu tenho ali, né, na geometria, esse metal vai conseguir escoar lá para dentro, tá? E o excesso, né, então numa etapa posterior, esse metal vai escoar para a bacia, tá? Fazendo então com que eu tenha uma segurança, né, que esse metal preenche, né, a cavidade das matrizes, tá bom? Lembrando que para que isso ocorra, obviamente, o meu escape, né, ele tem que ser um escape pequeno, obviamente, né? Então, esse canal que vai levar para a bacia é um canal pequeno comparativamente aos detalhes que tem nessa peça. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tiver um canal muito grande, obviamente que o metal vai procurar o lugar mais fácil para ele escoar. Tá? E o lugar mais fácil não pode ser o canal da bacia. Tá bom? Beleza, então. O que vai acontecer? Na etapa inicial, a gente vai ter a matriz aberta, né? Então a matriz vai entrar em contato com a peça. As matrizes vão se fechando, então a pressão vai aumentando. Aqui começa a formação da rebarba, então a pressão aumenta, o aumento aqui, então a curva já toma uma nova direção até o total preenchimento, até o total fechamento, né? Ou encontro dessas matrizes, ou simplesmente até uma determinada pressão previamente estabelecida pelos técnicos e engenheiros, né? Então, na verdade, tem dois caminhos aqui que é importante a gente destacar. Primeiro, ou as matrizes vão se tocar, ok? Ou a pressão vai chegar numa determinada pressão X, né? E nessa pressão X, o equipamento simplesmente para, tá? Então, a gente pode ter um controle por pressão, simplesmente por fechamento desse ferramental. Mas o importante aqui é para a gente ver como que a pressão aumenta durante o fechamento, né, ao processo de deformação. Tá? Então, a gente procura-se dimensionar a rebarba de modo que a extrusão do metal através da garganta, obviamente, seja mais difícil do que o preenchimento do detalhe mais intrincado, aquele detalhe, então, mais difícil de ser preenchido, tá? Mas isso não deve ser feito em excesso, de modo a criar cargas de forjamento intensas demais, com consequente problemas de desgaste. Obviamente, eu tenho uma questão importante, que eu tenho um certo limite de preenchimento, né? Então, se essa matriz tem algum detalhe de diâmetro muito pequeno, né, na qual o metal tem muita dificuldade para entrar, né, então eu posso ter um problema futuro. Por quê? Porque o metal pode escapar mais facilmente pela garganta para a bacia do que por esse caminho tão dificultoso, tão pequeno, para que ele possa escoar. Tá? E esse problema pode ocasionar um desgaste excessivo, porque a pressão é tão grande dentro do ferramental, o metal tentando escoar, né? Então a pressão, o atrito ali é tão grande que a gente pode ter um desgaste prematuro ou mesmo até uma quebra desse ferramental. Tá? Então o ideal é projetar a relação de rebarba mínima necessária para o total preenchimento das matrizes. Isso é o clássico, né? A rebarba na forma final ela é removida em uma operação posterior de rebarbação, na qual eu tenho uma perda inevitável de material. Daquela barrinha que iniciou o processo, né, eu vou ter uma perda que não tem muito o que fazer. Eu posso minimizar a perda, mas ela sempre vai existir, porque eu quero ter um controle desse processo. E o controle é feito por meio da rebarbação, não tem como ser feito diferente. A não ser que eu tenha um processo muito criterioso com relação aos volumes, com relação ao meu maquinário, mas eu confesso que é bastante difícil de trabalhar assim, né? Então, eu tenho exatamente uma peça, né, uma peça de partida que vai preencher exatamente a matriz sem ter rebarba. É bastante dificultoso esse cálculo, né? Então,
é mais fácil trabalhar sempre com a ideia de ter um escape, um controle para esse processo por meio da formação dessa rebarba, tá? Bom, quais seriam então os defeitos que um produto forjado pode ter? Falta de redução, que seria isso, a penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta. A principal causa são o uso de golpes rápidos ou ainda leves no martelo. No martelo, qual é a questão? Eu aplico uma força súbita, muito rápida. E, às vezes, esse golpe rápido, né, não teve um tempo suficiente para que esse metal conseguisse atingir, né, a parte mais remota ali dessa matriz, tá? Então, aí, às vezes, eu tenho que mudar o meu processo. Ou mudar a geometria da matriz, mas é mais trabalhoso de fazer isso, ou tentar aí mudar esse golpe, trocar às vezes de máquina, né? É um jeito que eu posso fazer, tá? Então aí teria que tornar esse processo um pouco mais lento, ou também aplicar um golpe com uma carga um pouco maior para ver, para analisar se a gente consegue reduzir esse problema, tá? Minimizar esse problema ou mesmo sanar esse problema. Trincas superficiais que podem aparecer devido ao trabalho excessivo nas áreas periféricas, né, nas áreas mais longe do centro dessa peça, vamos dizer assim, tá? Que foi feito numa temperatura baixa, ou porque esse metal é um metal ligado e ele apresenta uma certa fragilidade a quente. Então, duas coisas aqui, né? Se eu trabalhar com altos níveis de tensões em um material que não está na temperatura correta, as regiões que vão esfriar mais rápido, as extremidades, vai ter uma plasticidade menor, portanto uma ductibilidade menor. Isso vai fazer com que esse meu material esteja mais sujeito ao aparecimento de trincas nessas regiões, né, que estão mais frias, portanto menos dúcteis. Outro caso é trabalhar com ligas que podem ter uma fragilidade a quente. Tá? Fragilidade a quente é quando algumas ligas especiais apresentam algum constituinte que fragiliza ele, que torna esse material menos dúctil nessa temperatura do forjamento. Tá? Também é um problema. Tá? Temos as questões das trincas internas, que tensões originadas por grandes níveis de deformação. Tá? A questão da gota fria, que são descontinuidades causadas por dobra da superfície sem soldagem ou por colocação inadequada do material na matriz. Trincas internas, nível de tensão muito, muito alto, né? Material, às vezes, com pouca plasticidade ou que não dê tempo de escoar, sobra uma região interna na qual o material está em baixa temperatura ou o nível de tensão é tão alto nessa região que pode formar uma trinca, tá? Gotas frias já é outra coisa, o material está escoando e, porventura, ele perde a sua capacidade de escoamento e aí pode encontrar duas regiões, então, veja, tem duas regiões escoando e aí a temperatura diminuiu a tal ponto que o material para de escoar e encontra um com o outro já frio ou parcialmente frio, né? Então não há uma adesão, então forma aí uma superfície descontínua entre um e outro. Outra possibilidade é incrustações de óxido. E é interessante pensar o seguinte, o metal que eu vou trabalhar quente, está num forno, eu vou tirar no forno, vai sofrer influência do oxigênio, vai oxidar a superfície. Tá? Se porventura esse óxido não escapar ali da matriz, no primeiro encosto, o que acontece? Então eu peguei metal quente, a matriz vai começar a fechar, o óxido vai sair, tá? Naturalmente. Às vezes tem um operador que sopra um jato de ar ali, só para tirar esse excesso de óxido, e já minimiza o problema. Mas se porventura esse óxido for carregado para dentro, né, desse forjamento, a gente pode ficar com inclusão dos óxidos, e o óxido ele é um fragilizante para o material. Tá? Então ele vai fazer com que esse material tenha um comportamento mecânico diferente do que previamente foi estabelecido para esse material. Tá bom? Então não é interessante ter uma incrustação de óxido, a gente tem que ter todo um cuidado para remover esses óxidos e não permitir que ele fique incorporado ao metal. Tá? Outro efeito é a própria descarbonetação, que é a perda do carbono na superfície do aço causado pelo aquecimento do metal. Então, quando a gente aquece esse pedacinho de metal, a gente tem um controle do tempo que ele fica nesse forno. Se ele ficar um tempo muito grande, ele vai perder carbono.
e vai oxidar, se porventura não tiver uma atmosfera inerte, uma atmosfera inibidora de reação, tá? Então, é super importante esse controle do tempo que essa pecinha vai ficar no forno para que não ocorra uma descarbonatação, tá? A descarbonatação ocorre porque o carbono mais superficial ele reage com o oxigênio, né, formando CO, CO2. Então, o mecanismo aí de tirar, de remoção desse carbono não é o objetivo, não é o que eu quero, tá? Como é que eu evito isso? Controle de tempo ou simplesmente tendo um forno com alguma atmosfera inerte, tá? Uma atmosfera que não induz a formação tanto do óxido de ferro como também do CO, CO2, tá? Queima ocorre quando gases oxidantes penetram nos limites dos contornos de grão, formando uma película ou películas de óxidos, em geral, surgem quando o aquecimento é próximo ao ponto de fusão. Quando a gente trabalha com temperaturas muito altas, né, temperaturas quase muito perto da temperatura de fusão, a gente pode ter esse problema de ter o que o pessoal chama de queima, que é essa região mais do limite do contorno de grão levemente oxidado. Tá? Então, o óxido não ocorre só na superfície, ele pode ocorrer entre um grão e o outro, no contorno de grão, se isso for feito de uma maneira fora de controle ou em temperaturas muito elevadas, tá bom? Bom, aqui só para a gente fazer aqui um duelo rápido entre forjados versus fundidos. Então, lembrando, forjamento, parto de, normalmente, peças laminadas, né? Submeto ele a um esforço compressivo. E fundição, eu parto de metal no estado líquido, tá? Os forjados, obviamente, são mais resistentes porque eu deformei esse grão, eu refinei a microestrutura, possuem microestrutura refinada, mais confiáveis, menos defeitos comparativamente aos metais fundidos, são baratos para grandes lotes, suas plantas de produção são mais adaptáveis a diferentes produtos, eu simplesmente troco essas matrizes, tá? Então, são mais resistentes, microestrutura refinada, menos defeitos, o controle ali, o controle dimensional, né, esse controle microestrutural também, ele é mais facilitado, tá? Vamos fazer agora um duelo entre forjados versus soldagem ou montagens soldadas. O forjado é mais resistente, mais barato para grandes lotes, a inspeção é simplificada e tem menor susceptibilidades a defeitos. Então, quando a gente estuda lá a soldagem, a gente vê que essa região da solda, né, principalmente a região que o pessoal chama de zona afetada pelo calor, é uma região muito sujeita a defeitos, né, ou uma região muito suscetível à falha, tá? Já no forjamento eu não tenho essa questão, tá bom? É claro que são processos normalmente complementares, não necessariamente eu uso para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Não necessariamente eu preciso usar para fazer exatamente a mesma coisa. Forjamento versus usinagem. Maior flexibilidade quanto ao tamanho da peça, não existe limitação, né? Na usinagem em si, eu também posso trabalhar com peças enormes, mas aí eu acabo trabalhando com uma usinagem muito especial, né? Com máquinas para fazer, por exemplo, para fazer usinagem de eixo para um navio, por exemplo. Né? Então, são tornos enormes para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Para forjamento, então, comparativamente, né, eu tenho uma maior flexibilidade. Tá? Grãos orientados com respeito à forma, aumentando a resistência no sentido de solicitação. Né? Então, o forjamento, né, faz com que eu tenha um refino dessa microestrutura, né, uma certa orientação dessa microestrutura, portanto eu ganho em resistência mecânica comparativamente à usinagem, que vai trabalhar lá com uma barra laminada. Tá? Mais econômico, uso mais econômico e ambiental dos materiais, menor número de operações quando a gente compara com a usinagem. Tá? Ainda que o forjamento tenha algumas vantagens com relação à usinagem, aí cabe destacar que a usinagem, obviamente, também pode ter vantagens com relação ao forjamento, com relação, por exemplo, à questão dimensional, tá? Mas são processos complementares. Quase todas as peças que passam por um forjamento vai ter um processo de usinagem lá, tá bom?
Agora um forjamento versus os metais, as peças que foram fabricadas via metalurgia do pó, que a gente chama de sinterizados, tá? Ausência de porosidade, no caso dos sinterizados, tem um maior ou menor nível de poros, né? Maior flexibilidade no projeto, a matéria-prima mais barata disponível. Aqui eu trabalho com pó metálico, né? Aqui eu já trabalho com peças laminadas, tá? Claro que a metalurgia do pó tem algumas coisas interessantes, em algum momento eu vou discutir, vou gravar uma aula sobre metalurgia do pó aqui para vocês, né? Que é a questão, por exemplo, de formar ligas misturando pós, de eu ter aí a possibilidade de trabalhar com diferentes geometrias de peças, a fabricação em si é um processo rápido, né? Então gero bastante peças. Então tem também algumas coisas interessantes aqui que podem ser vantajosas com relação ao forjamento, tá? Mas em outro momento a gente vai ter uma aula sobre isso. Bom, quais seriam então essas tolerâncias? No forjamento quente, a tolerância é em torno de 2,5 milímetros a 1,25 milímetros, tá? Quando eu faço um forjamento a frio, lembrando, mais comum para peças pequenas, até falei aí pinos, parafusos, né? Essa tolerância já cai para a ordem de 0,1 milímetro, né? 0,1 milímetro, olha a diferença, né? Na fundição, 1,5 milímetros. Na fundição de precisão, 0,03. No sinterizado, 0,01. E no usinado, posso ter até 0,0005, né? Ou 5 décimos de milímetro, né? 5 décimos de micrômetros, tá? Então, interessantíssimo isso, porque isso dá para dar uma visão bastante ampla dos processos para a gente, né? Então, a usinagem, na questão da tolerância, é inegável que a sua capacidade de deixar a peça ali com uma precisão dimensional boa é ampla, né? É bem melhor que os outros processos, obviamente, tá? Bom, e é isso, pessoal. Tem aí os exercícios, mas eu vou postá-los via Moodle para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Convido aí a vocês novamente, né, a curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal. E a gente se vê aí num próximo vídeo sobre processos de conformação. E até mais, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, pessoal. Até breve.